Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Que Deus os abençoe nesse dia de hoje. Estou mostrando para vocês aqui o serviço que eu fiz ontem. Aí eu não quis entrar lá para dentro do mato, porque lá o mato está muito alto e tem um perigo de cobra. Eu só limpei aqui na frente da casa porque estava mais limpo. E da outra vez que a gente veio, a gente tinha limpado, aí choveu e não sujou tanto aqui na frente como tá ali, mais para frente, lá onde vocês estão vendo. Lá o mato tá muito alto, eu preferi não entrar lá, eu preferi limpar só aqui. Aí ficou assim, esse foi o mato que eu tirei ontem, mesmo não estando tão sujo, eu tirei essa quantidade de mato. Mas ficou pelo menos aqui na frente da casa, tudo ficou limpinho e sem mato. Aí ficou desse jeito. Agora lá na frente, nós estamos querendo comprar a roçadeira. A gente vai ver a possibilidade para a gente poder limpar, porque lá o mato está muito alto. Zé Geraldo não está aqui, ele voltou para Montes Claros, porque ele tinha que trabalhar. Aí eu fiquei aqui, mas no final de semana ele vai vir, aí a gente vai ver como que vai fazer, porque precisa limpar aqui, né? Aí ficou assim, pelo menos na frente da casa ficou tudo limpinho. Aí os cachorros aqui, Zeus, aqui Júnior, e aqui, essa aqui eu não sei o nome não, acho que não tem nome não. Mas eu já dei comida a eles. Aí ficou assim, pelo menos aqui na frente da casa ficou tudo limpinho. Aqui é o nosso pomar. Aqui eu não mostrei limpando não, porque eu fiz assim nas horas que eu tava de folga, eu nem mostrei. Mas aí, olha, eu fiz a proteção em volta das plantas, limpei aqui. Molhei as plantas, aqui os pezinhos de mamão, as mudinhas as sementes que eu trouxe. Aí nasceu as mudinhas, eu já plantei. O pé de café aqui. Aqui mais outro. Aqui é outra mudinha de mamão que eu plantei. Outra aqui, ó como é que tá bonitinha. Tudo é cuidado, né? Aqui é a outra. E aqui é o estaleiro para o pé de uva que Zé Geraldo fez, que eu mostrei no outro vídeo. Os pés de maracujá, olha como é que tá. Daqui a pouco eles vão começar a subir aí nos arames. Aí aqui ficou assim. Pelo menos aqui no fundo e na frente da casa ficou tudo limpo. Isso aqui, ó, foi o mato que eu juntei, tirei e juntei aqui. Aí ficou aí mais ou menos organizado, pelo menos limpinho e sem mato ficou, porque é o lugar que a gente mexe, então tem que estar limpo, né? Aí ficou assim e depois a gente vai limpando aos poucos. Aqui os pés de café. Aí eu vou mostrar aqui para vocês verem como que desse lado também o mato tá alto. Isso aqui a gente vai ter que dar um jeito para limpar, porque o mato cresceu demais. Então não tem nem como entrar. Olha a situação que tá aqui. É muito mato, né? Então é perigoso até a gente entrar por causa de cobra. Mas aí a gente vai dar um jeito. A gente vai estar mostrando, na medida que a gente for fazendo, a gente mostra para vocês. Aí ficou assim, o dia abençoado que o Senhor nos deu. Gratidão, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos entrega. Vocês vão acompanhando minha rotina aqui no dia de hoje. Pessoal, eu estava aqui meditando na palavra de Deus e eu abri com o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 35, e essa palavra falou muito ao meu coração.
Você que está aí do outro lado, que tem a sua palavra, que quer acompanhar juntamente comigo, pega, abra a Bíblia e acompanha aqui essa palavra. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Diz assim, Lucas 18, versículo 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando o pão. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu-o, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. No Evangelho de Marcos, fala o nome desse cego. Fala que ele se chamava Bartimeu e o pai dele se chamava Timeu. Ele era filho desse homem. Mas Bartimeu, ele era cego. E a Bíblia diz que ele vivia à beira da estrada mendigando pão. Mas teve um dia que Bartimeu, ele teve um encontro com Jesus Cristo. Ele ouviu que uma grande multidão, o barulho de uma grande multidão, porque geralmente quando a pessoa é cega, ela tem uma audição muito boa. E era o que aconteceu com Bartimeu. Ele ouviu o barulho de uma grande multidão. E naquele momento, Bartimeu perguntou o que é que estava acontecendo. E as pessoas falaram, Jesus está passando por aqui. E com certeza Bartimeu já tinha ouvido falar sobre os milagres que Jesus operava. E naquele momento, ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa palavra nos diz que a multidão queria de qualquer forma abafar a voz de Bartimeu. Queria fazer Bartimeu calar sua boca. Mas quanto mais a multidão queria fazer que ele calasse, aí muito mais ele clamou, muito mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que naquele momento Jesus parou e mandou que alguém trouxesse Bartimeu. E quando Bartimeu chegou diante de Jesus, a Bíblia diz que Jesus virou para ele e perguntou, o que queres que eu te faça? E Bartimeu falou, que eu volte a enxergar, que eu possa ver. E naquele mesmo momento Jesus virou para ele e falou, vê, a tua fé te salvou. Depois disso, a Bíblia diz que Bartimeu seguiu ao Senhor Jesus, glorificando e exaltando o nome do Senhor pelo milagre que aconteceu na sua vida. É uma palavra simples, mas é uma palavra que fala muito ao nosso coração. Muitas vezes a gente se encontra com o cego Bartimeu, em situações que nós, com a nossa força, nós não temos como resolver. E muitas vezes a gente escuta falar que Jesus Cristo, ele opera, que Jesus Cristo, ele fez isso, fez aquilo na vida de alguém. E a maneira como a gente vai se posicionar mediante a essa palavra é que vai fazer toda a diferença. A nossa escolha faz a diferença na nossa vida. Bartimeu, ele já tinha ouvido falar de Jesus. E quando ele ouviu que Jesus estava passando por ali, Bartimeu não pensou duas vezes. E ali ele começou a clamar. A multidão tentou esconder, apagar a voz de Bartimeu, mas aí é que ele clamou mais alto. E muitas vezes, a nossa
A maneira como nós reagimos àquilo que nós ouvimos a respeito de Cristo é que vai fazer a diferença em meio à nossa dificuldade, em meio ao nosso problema. Que hoje, você que está me ouvindo, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é o seu problema. Talvez seja uma dificuldade no seu casamento, uma dificuldade na sua família, até mesmo com você mesmo. Você se encontra em um estado de paralisia, em que você não tem ânimo, você não tem vontade de fazer mais nada. Talvez você esteja aí dentro do seu quarto, sem vontade de fazer nada. É uma depressão, uma ansiedade que tem tomado conta de você dia após dia, e você tem visto aí a sua vida fugir por entre os seus dedos e você não consegue fazer nada. Talvez a depressão tenha tomado conta de você, que você tem pensado até em morte, porque tudo perdeu sentido. Ou até mesmo o seu casamento, um casamento que você investiu a sua vida inteira, você está vendo aí sendo destruído por algo que você não tem como resolver. Ou talvez a sua vida financeira, ou talvez aí a sua vida secular, ou até mesmo a sua vida espiritual. Talvez hoje você já não tenha mais vontade de servir a Deus, de estar na igreja, de fazer a vontade do Senhor, de estar entre os irmãos. Tudo perdeu sentido. Mas a maneira como você se posiciona em meio à sua situação que vai fazer a diferença hoje na sua vida. Bartimeu não pensou duas vezes. Ele clamou e clamou mais alto. Mesmo ali a multidão tentando calar a sua voz, ele não parou. E o clamar e o se posicionar é que faz a diferença na nossa vida. Em meio à sua dificuldade, não fique calado, mas se posicione, faça como aquele cego. Comece a clamar, comece a chorar, comece a buscar a Deus. Se você não tem forças, busque a Deus mesmo sem forças, porque o Senhor é aquele que ouve o clamor, o gemido daquele que busca. E quando Jesus ele ouviu o clamor de Bartimeu, Jesus chamou aquele cego. E ali ele se colocou diante dele e Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Bartimeu falou e o milagre aconteceu. E nesse dia Jesus pergunta para você: o que queres que eu te faça mediante o seu clamor? Responda para ele, clame a ele, busque a ele, porque a palavra do Senhor também diz que de maneira nenhuma Deus ele lança fora aquele que vem a ele. Clame a ele nessa manhã. A palavra do Senhor também diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas você precisa se posicionar, você precisa ir até o Senhor, você precisa clamar. E mediante o seu posicionamento, mediante o seu clamor, aquilo que é impossível, aquilo que está embaraçado, que está impedido, o Senhor virá e Ele vai fazer acontecer aquilo que você busca, aquilo que você clama. Assim como Bartimeu recebeu o milagre dele, receba o seu milagre nesse dia mediante o seu clamor e o seu posicionamento diante do Deus do impossível, diante do Deus que tudo pode e que está no controle absoluto de todas as coisas. Clame a Ele e Ele virá em teu socorro e Ele te livrará da sua aflição. E você vai fazer como Bartimeu. Você vai seguir glorificando e exaltando o nome do Senhor e dizendo: gratidão, Senhor, por todo o bem que o Senhor me fez. Receba essa palavra nesse dia de hoje. Toma posse, creia, porque Deus é o Deus de milagres. E Ele não muda, Ele é o mesmo de ontem, Ele é hoje e Ele será eternamente o mesmo Deus. Pessoal, vocês que me acompanham aqui no canal Nós na Chácara, sabem que eu gosto muito de bolo de fubá.
E hoje eu vou fazer um bolo de fubá aqui pra gente tomar o café. Só que esse bolo que eu vou fazer não precisa levar no liquidificador. A gente faz aqui na nossa vasilha, é bem simples, poucos ingredientes e fica muito saboroso. Você que está aí me acompanhando, pode fazer, que eu tenho certeza que você e sua família vão amar. Antes de qualquer coisa, você que está chegando agora, olha, se inscreva no canal Nós na Chácara, tá? Deixa aí o seu joinha, faz aí o seu comentário para eu saber que aqui você chegou e vem fazer parte da nossa família. Você que já é inscrito, olha, um coração para cada um de vocês e também para aqueles que estão chegando. Um beijo para todos e segue o vídeo aqui nessa manhã. Vocês vão me acompanhar fazendo esse bolo. Já vou passar aqui os ingredientes. São 3 copos de fubá. Eu medi nessa xícara aqui tem 2, aí eu deixei essa aqui para vocês verem a medida mais ou menos. 3 copos de fubá. Esse bolo também leva 2 caixinhas de creme de leite. Leva um vidro de leite de coco de 500 ml. 3 colheres de manteiga e 3 ovos e 1 colher de fermento que a gente vai colocar por último. Meu forno já está ali pré-aquecendo. É bom que você faça isso, porque a hora que você termina o bolo, o forno já está pronto para receber esse bolo. A minha forma é essa aqui que eu vou usar, tá? Eu untei só com óleo e aí você, na sua casa, quando você fizer, você faz aí do jeito que você quiser. Então nós vamos aqui para ver como que é feito esse bolo. Primeiro, nós vamos colocar os 3 ovos. Depois, as 3 colheres de manteiga. Deixa eu pegar uma colher aqui. 3 colheres de manteiga. Se não tiver manteiga, você pode usar margarina também. As 2 caixinhas de creme de leite. Aí você vai misturar. Depois que misturou bastante, aí você vem acrescentando o fubá aos poucos. Aqui 1 xícara de açúcar. Eu não vou colocar o açúcar todo não, porque para não ficar muito doce. Aí eu venho e coloco uma pitadinha de sal. Eu sempre acrescento um pouquinho de sal nas receitas doces que eu faço. A massa fica assim. Agora eu vou acrescentar o leite de coco.
esse leite de coco vai dar um sabor todo especial nesse bolo. Fica muito bom. Vai misturando aos poucos. Aqui tem 500 ml de leite de coco, mas aí, a hora que você for colocando o leite de coco misturando, você vê que está na consistência boa, aí se você não quiser colocar o leite de coco todo, não tem problema não. É igual aqui, ó, não coloquei o leite de coco todo e já está numa boa consistência. A hora que ele ficar assim, ó, aí não precisa mais de colocar. Já tá na consistência boa. Aí já incorporou tudo, ó, ficou numa boa consistência. Aí você vem com o fermento. Fermenta por último, o forno já está ali aquecendo. Aí é só colocar na forma e levar ao forno. E daqui a pouco esse bolo vai estar pronto. Minha forma já está untada aqui. E vai ficar assim. Vou levar no forno e daqui a pouco eu volto com vocês. E a chuvinha chegou na chácara Manaim.
Pessoal, olha, o nosso bolo já assou, já está aqui pronto para ser servido. Temos uma mesa aqui abençoada, um cafezinho feito na hora. Não mostrei fazendo, mas eu já fiz um cafezinho. Tá aqui o nosso bolo para a gente provar e ver como é que ficou. Vou estar partindo aqui um pedaço, vou colocar um cafezinho e aí a gente vai experimentar esse bolo para ver como que ficou. Já tirei um pedaço aqui, coloquei um cafezinho e aí nós vamos tomar esse café aqui. Vou tomar o café e vou comer o bolo juntamente com vocês aqui. Vou experimentar aqui, ó, o bolo e tem um cafezinho aqui passado na hora. Vamos ver como que ficou. Muito bom. Não sai muito doce. Eu costumo não colocar muito açúcar para não ficar doce, mas esse aqui ficou do jeito que eu gosto, sem muito açúcar, e ficou bom demais. Vocês desculpem o barulho dos cachorros, porque esses cachorros falam que eles latem até no vento. Qualquer barulhinho que eles escutam, eles fazem um escândalo. Vai desculpando aí. E aí, pessoal, com esse bolo delicioso, maravilhoso, bolo de fubá que eu amo, com um cafezinho passado na hora, eu já vou finalizar esse vídeo aqui, agradecendo a Deus pelo cuidado, pela proteção, pela oportunidade que Ele me deu de estar aqui nesse lugar, um lugar de muita paz, muito sossego, onde eu me sinto muito bem. Eu sei que aí no vídeo vocês estão escutando o canto dos passarinhos, e é só isso que a gente escuta aqui o dia inteiro, é os pássaros cantando, o vento assoprando e o silêncio total. A gente não ouve outro barulho, só esse, o barulho dos pássaros. E isso é muito bom, traz muita paz para a alma. Vou finalizar o vídeo aqui. Desde já eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até o final, vocês que me acompanham aí fazendo esse bolo, vocês que me acompanham aí trazendo uma palavra de Deus para o nosso coração e ficam aqui até o final. Que Deus te abençoe poderosamente. Você que chegou agora no canal, que tem gostado do nosso conteúdo, se inscreva no canal Nós na Chácara, tá? Se inscreva, deixe o seu like, faz o seu comentário e vem fazer parte da nossa família. Assim você nos abençoa muito com o crescimento do canal e você também é abençoado. E assim eu vou finalizar aqui o vídeo. Vou terminar de comer o meu bolo, vou tomar o meu cafezinho e que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo, se o Senhor permitir. Muito bom. Bom demais.